essa do Zema. Zema! O nosso coronel quer pôr as crianças para trabalhar. Todo político rico e bem-nascido gosta de contar histórias fictícias de trabalho na infância para tentar se aproximar do eleitor, pois Romeu Zema, candidato à presidência pelo Novo, deu a seguinte declaração ao podcast Inteligência Limitada. Primeiro, hoje é 1º de maio. Sim, dia do trabalho. Eu fiz questão de publicar na minha rede social, tá aqui, a minha carteira de trabalho. Eu trabalho desde que eu aprendi a contar. Hoje eu não sei, mas quando eu era criança, era permitido tirar uma carteira de trabalho aos 14 anos. Assim que eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar aos 14 também. Você também começou aos 14. Uma agência de publicidade. E, infelizmente, no Brasil se criou essa ideia. E você começou onde, Efizema? Você não vai contar que você começou na empresa da sua família? Você não vai contar? Gente, conta pra mim aqui, a carteira de trabalho de vocês, qual foi o primeiro trabalho que vocês tiveram? O meu não foi como estagiária de direito, não. Meu pai ficou puto comigo na época. Eu fui trabalhar com telemarketing. Cara, eu sempre fui meio rebeldona, assim, eu nunca... Tipo, eu sempre gostei de fazer alguma coisa, assim, sabe? Tipo, sempre... Eu tive uma época da minha vida que eu tive problema com o trabalho, que foi quando eu terminei o direito e eu queria fazer moda. Queria fazer outra coisa, queria trabalhar com um pouco de arte, assim, porque eu fiquei 5 anos fechada na faculdade de Direito, né? E aí eu também já tinha trabalhado com isso, tal. Eu entrei muito nova, entrei com 17 anos, aí, tipo, o único problema, a única época, assim, que eu fiquei meio confusa com o negócio de trabalho foi quando eu tinha uns 21, 22 anos, mais ou menos. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu fui trabalhar com telemarketing mesmo. Trabalhar com telemarketing. E eu já fazia a faculdade de Direito. Minha família ficou louca comigo, quase deram na minha cara. De que jovem não pode trabalhar. Eu sei que o estudo é prioritário, mas toda criança pode estar ajudando com questões simples, com questões que... Ai, que bonitinho, Núria. Eles mostram, né? Eles mostram que eles estão com... que tá acontecendo alguma coisa, cara. Tem gente que fala, ai, bicho, só falta falar. Eu falo, os meus falam. Você que não sabe conversar com os bichos. Já falo para as pessoas. A minha mãe fala, ainda bem que cachorro não fala, senão ia contar muita fofoca. Eu falo, cara, os meus gatos falam comigo. Mas é do jeito deles, a gente conversa o dia inteiro. Estão ao alcance dela, igual eu falei. Eu acompanhava meu pai o dia todo, contava parafuso, porca, e ajudava ele, embrulhava em jornal. Na época era jornal, o papel de embrulho. Então, hoje é dia do trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável. Mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. Ou seja, exatamente no 1º de maio, o político mineiro afirmou concordar com a exploração do trabalho infantil. Mas primeiro, vamos esclarecer essa história de que ele precisou trabalhar quando jovem. Jorge Mayrink desenhou direitinho a hipocrisia. A carteira de trabalho do Romeu Zema. Ele postou ela várias vezes nas redes sociais dele para mostrar como que ele teve uma trajetória que começou a trabalhar aos 15 anos de idade até se tornar um milionário como ele é hoje. O que ele às vezes não fala é que essa carteira foi assinada pelo vô dele, como está escrito aqui, Domingos Zema, que fundou o Grupo Zema. Em 1979, quando o Zema começou a trabalhar aos 15 anos de idade, o grupo já tinha 50 anos de existência e hoje já tem mais de 100 anos. Zema, inclusive, recebia 650 cruzeiros naquela época por isso. E esse é o Romeu Zema dizendo que estudantes não deveriam receber salário, que ele acha que estágio tem que ser considerado uma oportunidade.
um pouco diferente da que ele teve, né? E uma outra coisa que mudou, talvez da compreensão do avô dele ou do jovem Zema para hoje, é que hoje o Zema acha que não deveria existir carteira de trabalho. O Zema acha que não precisa de CLT, que é só você ir lá e combinar com o seu patrão, sendo que nem ele mesmo conseguiu combinar com o avô dele um salário ali por hora e teve uma carteira assinada. Além disso, hoje o Grupo Zema está ligado a denúncias de trabalho análogo à escravidão. E é por isso que eu sempre digo, mais do que falar, você tem que ver o que a pessoa faz, como que foi a vida da pessoa, quais oportunidades ela teve e por que ela não quer que você tenha as mesmas que ela. Pois é, o Grupo Zema está envolvido com exploração de trabalho escravo e ainda assim, com esse teto de vidro, Romeu Zema não se acanha em falar e postar absurdos nas redes sociais para cair nas graças da extrema-direita. Como que um ex-governador de estado, além da ignorância num tema tão importante, vamos lá olhar o Vale do Jequitinhonha, vamos ver quantas crianças não trabalham mesmo com a lei proibindo até hoje. Centenas de milhares, talvez, de crianças, milhares seguramente, Diego, trabalham ainda no Brasil em condições muitas vezes análogas à escravidão, sem receber nem os cents que ele queria pagar para as crianças, em condições desumanas, com jornadas terríveis, nos rincões, em lugares ocultos, em fazendas fechadas. Essa é a realidade do país, quando não estão jogadas nas ruas da cidade. Então, assim, mas aí vão dizer que não pode estar na rua criança pedindo dinheiro e fazendo trabalho, mas tem que trabalhar. Quer dizer, é um show de platitude, de absurdo do Zema, que mostra, por um lado, ignorância, por segundo lugar, como a gente falava, desinformação, e em terceiro lugar, um preconceito tremendo. Mas, assim, o preconceito tem sido a tônica das falas do Zema. Ele já comparou morador de rua a veículo, ele já usou citações do Mussolini. Recentemente, ele já fez falas discriminatórias contra nordestinos, dizendo que pareciam vaquinhas magras. Ele já negou o golpe de Estado. Então, assim, o Zema ele vem se especializando em fazer falas chocantes. Ele quer chocar, ele quer chamar atenção. Quando a gente era pequena, a mãe da gente falava, né, Diego? Quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. O Zema tem, de certa forma, feito isso nas redes sociais como uma forma de chamar a atenção para ver se ele consegue algum espaço na carreira para a presidência, nem que seja como vice do Flávio, que parece ser que é o grande desejo dele. O ministro da Secretaria-Geral do Governo se manifestou no X sobre as publicações absurdas, assim como outros políticos falaram sobre o caso. Zema defendendo o trabalho infantil. Esse cara já atacou o nordestino, já defendeu que os trabalhadores tivessem uma jornada de 12 horas diária. Veja isso aqui. Hoje é dia do trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável. Mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. Esse cara ainda... Não, o pior, gente, é isso. É tipo, ele achar... Olha o nível. Olha o nível dessa pessoa. Ele achar que porque ele tá pagando, a criança não tá sendo escravizada. A criança, ela tem que estar na escola. É isso, é por isso que é proibido o trabalho infantil. Meu Deus, meu Deus, cara. Gente, bora lá através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix. olhademocrata@gmail.com é a título de indenização já, né? De dano moral, porque a gente tem que ouvir, e ele gosta, né? De ditado de fascista, né? Ele gosta dos ditados do Mussolini. Aí eu tava tentando lembrar que tem um que, inclusive, eu moro perto do Allianz Parque, né? Que agora é no Bank Arena, sei lá qual que é o nome que deram nesse caralho desse estádio. E aí a gente tem um bar que, enfim, tem as associações aí da Itália. A gente sabe que o maior partido comunista fora da Rússia, fora da União Soviética, era na Itália, mas também tinha os fascistas, Mussolini, que era aliado, né, do Führer. Mas, assim,
a gente tem aqui o ditado, né, que eles gostam de falar, que é meglio vivere un giorno da leone che 100 anni da pecora, que é melhor viver um dia de leão do que 100 anos como uma ovelha, que é para glorificar a coragem e a guerra, né? Essa daí é os ditadinhos do Zema, entendeu? Os ditadinhos do Mussolini, que era tudo comunado lá com o bigode, entendeu? Não, é assim, cara, é um negócio que eu não sei o que falar para vocês, cara. Eu não sei o que falar para vocês. Assim, tipo, beleza, importante é a gente pagar para as crianças. Paga para as crianças, paga um sufré para as crianças e deixa elas trabalhar. Gente, é um absurdo isso. É surreal, é surreal. A gente está voltando muito para trás, a gente já está lá nas caravelas. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar ouvindo. Pelo menos o Lindbergh, que é uma pessoa sensata. Quer ser presidente da República. É a velha cabeça escravocrata. Nós tivemos 350 anos de escravidão no nosso país. Essa cultura ainda está presente numa fala como essa. É assustador, mas infelizmente a mim não surpreende ver o ex-governador Zema afirmar que... Infelizmente no Brasil se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar. Alguém precisa dizer ao ex-governador que essa não é uma ideia inventada no Brasil. Isso é um consenso civilizatório, global, porque criança precisa explicar, socializar. É coisa para adulto, coisa que você não conhece. É o mínimo de humildade e bom senso que se espera de qualquer sociedade séria. Sabe o que realmente as crianças, Zema? A falta de investimento na precarização das escolas e a desigualdade social. Mas para... Não, ai meu Deus, fechei aqui. Não, mas assim, eu ia colocar uma outra fala dele, acabei fechando essa. Mas, assim, as pessoas precisam entender que existe uma legislação. Quando existe uma legislação para isso, é simples. É o famoso, se tem placa é porque tem história, né? Então, a gente já tem a questão escravocrata e a questão do próprio trabalho infantil, que tira a criança da escola. E isso já gera todo ali um círculo de problemática, cara. É assim... Meu Deus, cara, como que Minas Gerais elegeu o Zema? Meu Deus, cara. Tá, tudo bem, pelo mesmo motivo que São Paulo elegeu o Tarcísio, né? Eu sei que vocês vão falar isso pra mim. Vocês estão certos. Não posso nem falar nada. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!